Já é um consenso que ter uma boa autoestima é essencial para ter mais saúde e uma boa qualidade de vida. E eu tenho falado em vários vídeos nesse canal que a autoestima ela é fundamental se você quer ter um relacionamento amoroso saudável. Só que mesmo a gente sabendo da importância da autoestima, muita gente ainda tem muita dúvida de como construí-la. Por isso que eu vou falar hoje com vocês sobre uma habilidade que eu acho que é fundamental para você construir uma autoestima sólida. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você quer saber mais sobre relacionamentos amorosos, eu tenho um e-book que eu acho que vai te ajudar. Ele fala de como crenças podem estar sabotando o seu relacionamento amoroso. Para baixar, basta clicar no link acima ou no link que está na descrição desse vídeo. Ele é gratuito. Uma habilidade que eu acho que é fundamental para estruturar a sua autoestima é a capacidade de dizer não. Parece uma coisa simples, não é? Mas tem tanta gente que tem tanta dificuldade de falar não para o outro que se coloca muitas vezes em situações muito difíceis. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de falar não? Muitas vezes é porque a gente não quer frustrar o outro. A gente acaba tendo medo de desagradar, medo do outro de alguma forma nos rejeitar por causa disso, ou medo de fazer o outro sofrer. Só que com esse medo que a gente tem, com essa resistência de falar não, é muito frequente que a gente se coloque em situações que às vezes a gente até já sabia que ia ser ruim, mas aí a gente não fala não e de fato vai ser muito ruim pra gente. E aí a gente acaba se sentindo idiota, ridículo, explorado, usado e trouxa, não é verdade? E isso acaba com a nossa autoestima. Por isso hoje eu vou conversar com vocês sobre os degraus da autoestima que eu costumo trabalhar com os meus pacientes no meu consultório. E todos os degraus têm a ver com a capacidade de falar não. Quando a gente fala não, querendo de fato dizer não, isso nos preserva. Isso preserva o nosso respeito por nós mesmos, isso faz o outro respeitar muito mais a gente, isso faz o outro respeitar os nossos limites, isso evita uma série de cobranças desnecessárias e muitas vezes críticas cruéis do outro em relação a gente. Por isso que é tão importante. O primeiro degrau que eu acho que você precisa conquistar se você quer construir uma autoestima sólida é a capacidade de dizer eu não consigo. O que quer dizer com isso eu não consigo? Quando eu admito que eu não consigo algo, eu vou falar dos meus limites. Eu vou aprender a respeitar os meus limites. Por que isso é importante? Admitir que a gente não consegue. Porque, pessoal, nós não somos super-heróis. Nós não somos obrigados a dar conta de tudo. E muitas vezes as pessoas têm expectativas surreais a nosso respeito, inclusive cruéis e pesadas, e que a gente não vai dar conta de cumprir. Então é muito importante que eu admita para mim que eu não dou conta, que eu não consigo. Um exemplo, na minha vida. Hoje eu tenho muita clareza que eu não dou conta de trabalhar 8 horas por dia, ser uma excelente dona de casa, ser uma mãe cuidadosa e atenciosa, conseguir malhar 3 vezes por semana e ainda fazer dieta. Eu não dou conta de fazer isso. Eu sei que tem mulheres que dão conta e eu tenho uma profunda admiração por elas, mas eu realmente não consigo fazer isso tudo porque eu não tenho energia para fazer isso tudo. Ao admitir isso, eu começo a respeitar os meus limites, então eu não vou me cobrar ser uma super mulher. Eu vou fazer com excelência algumas dessas coisas, outras eu vou delegar ou eu vou deixar mais ou menos, né? E tá tudo bem, eu não preciso ser perfeita, eu sou um ser humano e como ser humano eu vou ser muito boa em algumas coisas, mas eu não vou dar conta de outras e tá ótimo.
E aí, o que isso me ajuda? Admitir que eu não consigo. Quando eu admito e eu aceito que eu tenho limites, eu passo a respeitar os meus limites. E quando eu respeito os meus limites, eu não permito que o outro abuse desses limites. Então, eu começo a falar não para o outro. E é tão interessante que quando eu tenho esse respeito por mim e falo não para o outro também passa a me respeitar mais. E quando eu falo não, eu não vou ficar me sentindo culpada ou insuficiente porque eu não dou conta, porque eu aceito. Então isso é muito importante. Essa aceitação e autorrespeito alimenta a nossa autoestima, deixa ela muito mais sólida. Eu tenho muito mais força para estar diante do outro. O segundo degrau que você precisa conquistar para construir a sua autoestima é conseguir dizer eu não posso. Quando eu digo eu não posso, eu quero dizer que eu até consigo. Mas para eu fazer isso que o outro me pede, eu vou precisar me desgastar tanto, eu vou precisar fazer um sacrifício tão grande, gastar tanta energia, que eu não posso fazer isso comigo. Então, o eu não posso me preserva de entrar em situações que são potencialmente ruins para mim. Vou dar um exemplo. Se hoje uma pessoa muito querida chegar para mim e pedir para que eu vá no banco e tire um empréstimo de 50 mil reais para ela, eu vou ter que dizer para ela, eu não posso. Eu consigo fazer isso? Eu até consigo. Se eu for lá conversar com o meu gerente, eu até consigo tirar esse empréstimo para ela. Mas se eu fizer isso, isso vai me deixar tão preocupada, porque pode ser que a pessoa paga, pode ser que ela não paga, né? E se ela não pagar, eu que vou ter que arcar com isso? Será que eu dou conta de arcar com esse tanto de dinheiro, né? Corre o risco de eu ficar decepcionado com essa pessoa. Então isso vai tirar tanto a minha paz de espírito, que então eu não posso fazer isso. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Luísa, mas se for uma urgência, se for o caso de uma pessoa da minha família, né, caso de vida ou morte, eu posso até me arriscar a arcar com as consequências. Mas fora isso, gente, eu não posso. Eu não vou me colocar em risco, não vou ficar sem dormir, não vou ficar preocupada simplesmente para atender à vontade de uma outra pessoa. Isso não é saudável. Isso se chama autocuidado e autopreservação. Então, o eu não posso, ele te ajuda a construir essas duas características que são fundamentais se você quer ter autoestima. E o último degrau que eu acho que você precisa conquistar para construir a sua autoestima é conseguir dizer eu não quero. Gente, o eu não quero tem um gostinho muito diferente. Porque eu preciso de muita energia, de muita sustentação emocional para dar conta de manter um eu não quero. E a gente tem o direito de não querer as coisas. Então eu consigo fazer, eu posso fazer, mas eu não quero. Eu não sou obrigada a querer o que o outro quer. Então, por exemplo, se sua namorada, se seu marido, um amigo, alguém da sua família, né, quer que você vá em determinado lugar e você tá cansado, ou você não tá afim, né, ou você tinha planejado fazer outra coisa, você tem o direito de falar, eu não quero ir. Você tem o direito, por exemplo, de não querer escutar um determinado gênero musical. Você tem o direito de não querer conversar em determinado momento. Você tem o direito de não querer a companhia do outro em determinado momento. Você tem o direito de não querer transar um dia que você não está afim. Então você tem o direito de não querer as coisas. Você pode se permitir ter vontades, né, diferentes do outro que está lá com você, seja seu parceiro ou qualquer outra pessoa que esteja na sua vida. Mas Luísa, isso não é muito egoísmo? Não, isso não é egoísmo. Eu preciso aprender a respeitar o que eu sinto e a respeitar as minhas vontades. As minhas vontades também são importantes, tão importantes quanto as vontades do outro. E eu preciso prestar atenção nelas. Eu não sou escravo daquilo que o outro quer. Eu posso sim dizer um eu não quero. E eu costumo falar muito para os meus pacientes que quando a gente dá conta de falar um eu não quero,
significa que a gente já andou muito, significa que a nossa autoestima já está muito melhor do que um dia ela já foi. Porque isso precisa de um respeito tão grande por quem a gente é. Então, experimente falar um eu não quero. Ah, mas por que você não quer? Porque eu não quero, eu não tô com vontade. Agora eu queria fazer algumas considerações que eu acho que são importantes. Quando eu penso numa saúde dentro de um relacionamento amoroso ou em outras relações, eu tenho que entender que precisa haver um equilíbrio entre as minhas necessidades e as necessidades do outro. Então, se você começar a falar não para tudo que o outro te pede, você corre risco sim de sair da autoestima para ir para o egoísmo. Então, não é para você ficar radical e começar a falar não para tudo e para todos, tá certo? Mas você precisa avaliar em quais momentos você vai se dar o direito de dizer não e respeitar a sua necessidade e em quais momentos você vai poder se esforçar para atender a necessidade do outro, desde que isso não te traga nenhum prejuízo. Então, lembre-se, saúde é equilíbrio. Ora eu, ora o outro. Ora eu, ora o outro. Mas você deve estar se perguntando, Luísa, mas e se o outro não gostar que eu fale não para ele? E eu já vou te adiantar uma coisa, ele não vai gostar. Quando a gente recebe um não, a gente fica pelo menos um pouco frustrado, não é verdade? Só que eu vou te contar uma coisa, frustração faz parte da vida. A gente tem que aprender a lidar com as frustrações. Então o outro ele vai sobreviver. Ele pode ficar chateado, ele pode ficar emburrado, pode fazer uma chantagem emocional, mas se você mantiver o seu não, ele vai sobreviver. Mas Luísa, e se o outro for embora? Se ele não aceitar o meu não e ele me abandonar? Isso é outra coisa importante. Gente, se uma pessoa não dá conta de escutar um não seu, significa que ela ou não tem afeto suficiente por você, ou o vínculo de vocês não é um vínculo muito forte. Porque quem tem vínculo dá conta de superar a frustração e aceitar um não do outro. Então você tem que tomar muito cuidado. Se o outro não aceita nenhum não seu, pode ser que ele não esteja interessado em valorizar quem você é. Pode ser que ele só dê valor naquilo que você tem a oferecer. E aí quando você começa a dizer não e não tem mais nada para oferecer, aí ele vai embora. Ou seja, ele pode estar te usando ou te tratando como um objeto. Se depois de tudo isso você já percebeu que você precisa aprender a dizer não, mas que você ainda está achando muito difícil, porque parece que dizer não precisa de muita energia, de muita coragem, e você ainda se sente com muito medo de colocar isso em prática, qual é a minha sugestão? Procure ajuda. Procure um profissional que vai te ajudar a fortalecer as suas emoções, né? A equilibrar uma série de áreas na sua vida, e isso vai te dar energia para você sustentar o seu não. Eu acho que vai te fazer muito bem, porque, gente, falar não tem muito a ver com respeito, e respeito é um pilar importantíssimo da autoestima. Não é possível ter autoestima se você não se respeita e se o outro não te respeita. Agora eu vou te falar uma coisa, lidar com a frustração ou quando o outro vai embora é muito mais fácil, embora muitas vezes seja doloroso, do que lidar com a falta de respeito do outro. Então, se eu tivesse que escolher entre o outro gostar de mim ou o outro me respeitar, eu prefiro que o outro me respeite, porque sem respeito, a nossa autoestima vai sendo desconstruída. E outra coisa que é importante, nos relacionamentos amorosos, a falta de respeito nos leva a relacionamentos adoecidos, tóxicos e abusivos. Então, ter respeito, ser respeitado não é uma coisa negociável, tá certo?
Bom, gente, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha e o seu comentário para mim, que eu vou adorar saber. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, me ajude compartilhando ele para que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E se você quer ter mais conteúdo a respeito de relacionamentos amorosos, não deixe de me seguir também lá no Instagram, @tranquilamor. Eu posto diariamente conteúdo sobre esse tema. Ame com saúde!